Assinei a escritura. O imóvel já é meu? Ainda não. E a confusão tem uma explicação simples. Nessa história, existem dois cartórios diferentes com funções diferentes. O primeiro é o tabelião de notas, que é onde a escritura pública é lavrada, ou seja, onde o negócio é formalizado e assinado pelas partes. O segundo é o cartório de registro de imóveis, que é onde essa mesma escritura precisa ser registrada na matrícula do imóvel. Só esse segundo passo transfere a propriedade. O tabelião de notas produz a prova que você comprou e o registro de imóveis é que coloca o imóvel no seu nome. O artigo 1245 do Código Civil não deixa dúvida sobre isso. A propriedade se transfere com o registro do título. Enquanto esse registro não acontece, o vendedor continua sendo considerado o dono do imóvel. É parecido com comprar um carro, assinar o documento de transferência e reconhecer firma no cartório, não deixa o carro no seu nome. O que deixa é levar esse documento no Detran. Enquanto você não faz isso, o carro está na sua garagem. No sistema, ele é de outra pessoa. E os problemas dessa pessoa acabam batendo na sua porta. Com o imóvel, a lógica é a mesma. E é daí que vem aquela frase antiga no meio jurídico: só é dono quem registra. Acontece que a falta de registro é apenas um dos riscos de quem compra um imóvel. Existem outros, e eles quase nunca aparecem na visita ao apartamento, nem na conversa com o corretor. Nos próximos minutos, eu vou passar por cada um deles e no fim eu vou te dar um checklist do que conferir antes de soltar o dinheiro. O que eu preciso olhar na matrícula do imóvel? Você precisa olhar 4 coisas. Quem é o dono hoje? Se o imóvel está dado como garantia de alguma dívida. Se existe processo judicial anotado ali e se a descrição do bem bate com o imóvel que você visitou. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Tudo que é importante na vida daquele bem fica anotado nela e a maioria das pessoas simplesmente nunca leu a matrícula do imóvel que comprou. É justamente lá que moram as más notícias. Pode existir hipoteca, que o imóvel foi dado em garantia de um empréstimo, por exemplo. Pode existir alienação fiduciária ativa, que é quando o banco ainda segura a garantia até a última parcela ser paga. Pode existir penhora, arresto, usufruto em nome de um parente idoso, ordem de indisponibilidade, averbação avisando que existe uma ação judicial contra o proprietário. Pode até existir cláusula de inalienabilidade, comum em doação e heranças, que proíbe aquele imóvel de ser vendido. Nada disso aparece na fachada do prédio, aparece no papel. E é só para quem pede certidões atualizadas e lê linha por linha. E se quem está vendendo não for dono de verdade, você corre o risco de pagar, ficar seu imóvel e seu dinheiro. Por isso, existe uma pergunta que parece boba e derruba o negócio. Quem está assinando a venda é a mesma pessoa que consta como dona da matrícula? Se não for, tem um elo faltando na corrente de transferências e o registro trava. Pior que isso, se lá atrás, na história do imóvel, houver uma venda feita por quem não era proprietário ou uma nulidade grave, essa sujeira contamina tudo que vem depois, inclusive a sua compra. É aí que entra um risco e o nome é meio esquisito. Chama-se evicção. Em português, claro, evicção é você perder o imóvel porque apareceu alguém com direito anterior ao seu e a justiça reconheceu esse direito. Você perde o bem
E o que sobra é processar o vendedor, atrás do dinheiro e dos prejuízos. Repare no tamanho da diferença. Antes de comprar, o trabalho é conferir algumas certidões. Depois que desanda, o trabalho é um processo de anos indo atrás de alguém que pode não ter mais nada no nome. Quem paga o IPTU e o condomínio atrasado do antigo dono? Quem paga é você. Existe um tipo de dívida que não persegue a pessoa, persegue a coisa. A tradução prática disso é simples. É a dívida que gruda no imóvel e muda de dono junto com ele. IPTU atrasado é assim. Cota de condomínio atrasada é assim. Inclusive aquele rateio extraordinário da obra de fachada que você nem viu acontecer. Então aquele apartamento, um preço camarada, bem abaixo do mercado da região, muitas vezes está barato porque vem com anos de condomínio e IPTU pendurados nele. Você compra o imóvel e leva o passivo junto, mesmo sendo de um período em que você nem conhecia o prédio. Vale conferir também as contas de água e de energia e se a construção que existe hoje está averbada no cartório. Porque o puxadinho que ninguém registrou vira dor de cabeça na hora de revender ou conseguir um financiamento. A venda pode ser desfeita se o vendedor tiver dívidas? Pode. E de duas maneiras diferentes. Se o vendedor já está sendo executado por um credor, a venda pode ser declarada ineficaz perante aquele credor. Ou seja, o negócio existe, mas para o credor é como se o imóvel nunca tivesse saído do nome do devedor. E ele penhora do mesmo jeito. Se o vendedor tinha dívidas e vendeu justamente para esvaziar o patrimônio e deixar o credor a ver navios, a venda pode ser anulada pela justiça. O seu escudo aqui tem um nome: boa-fé. E boa-fé no mundo jurídico não é jurar de pé junto que você não sabia de nada. Boa-fé é prova documental de que você pesquisou antes de pagar. Certidão de matrícula limpa, certidão dos cartórios de distribuidores na comarca do imóvel e no domicílio do vendedor. Ok. Certidão de protesto, certidões fiscais federais, estaduais e municipais limpas. E a Consulta Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CNIB, que é o Sistema Nacional que concentra as ordens de bloqueio de patrimônio imobiliário. O vendedor tem empresa. Isso muda alguma coisa? Muda bastante. E para pior, quando o vendedor é sócio ou administrador de alguma empresa, a lei permite que o juiz alcance o patrimônio pessoal dele para pagar dívidas daquela empresa. Isso está no artigo 50 do Código Civil e nas relações de consumo no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Traduzindo, uma dívida trabalhista, fiscal ou de consumidor da empresa pode escorrer para o bolso do sócio e alcançar justamente o imóvel que ele acabou de te vender. E tem mais. O imóvel pode estar no nome da pessoa jurídica e não do sócio. E nesse caso, quem assina precisa ter poderes no contrato social para vender, às vezes com autorização dos outros sócios. E se a empresa quebrar, negócios feitos no período de crise podem ser declarados ineficazes perante a massa falida. Por isso, quando existe empresa no meio, a pesquisa deixa de ser só sobre a pessoa e passa a ser sobre cada CNPJ em que ela aparece. O cartório pode se recusar a registrar a escritura? Pode. E recusa com frequência. Quando você leva a escritura para registrar, o oficial de registro de imóveis faz uma conferência rigorosa. E se encontrar problema,
devolve o título com uma lista de exigência, que é a chamada nota devolutiva. Os motivos costumam ser bem comuns. A descrição do imóvel no título não bate com a descrição da matrícula, a área ou as confrontações são diferentes, o nome ou CPF do vendedor está divergente, o vendedor casou, divorciou ou enviuvou, ninguém averbou isso ou faltou a assinatura do cônjuge, falta comprovante do imposto de transmissão, existe um ônus incompatível com a venda, falta anuência do banco credor, ou quem assinou pela empresa não tinha poderes para isso. Se você achar a exigência indevida, existe um caminho formal para levar a discussão ao juiz, chamado suscitação de dúvida, previsto nos artigos 198 a 204 da Lei 6.015 de 1973. O problema é o tempo. Enquanto isso não se resolve, o imóvel segue no nome do vendedor exposto às dívidas dele. Declarar um preço menor na escritura vale a pena? Não vale. O barato aqui sai caríssimo. Declarar na escritura um valor menor que o preço real para pagar, menos imposto de transmissão, ou vestir uma doação com a roupa de uma venda é uma simulação. E negócio simulado é nulo. Nulidade absoluta não prescreve do jeito que as pessoas imaginam. Ela pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive anos depois, por quem tiver interesse naquilo. Fora que, se um dia você precisar cobrar alguma coisa desse negócio, vai ter que provar em juízo um pagamento que o próprio contrato diz que não aconteceu. É trocar o custo conhecido hoje por um risco sem prazo para vencer. O que conferir antes de pagar? Antes de pagar, confira a matrícula e as certidões do imóvel e do vendedor nessa ordem. Essa certidão de matrícula, atualizada e de inteiro teor, emitida perto da data da assinatura. E leia até o fim. Veja se quem vende é quem consta como dono, se o Estado Civil confere, tire as certidões do vendedor, civis, fiscais, federais, trabalhistas, de protestos e, se for empresário, também as de falência e recuperação judicial, além das certidões das empresas dele. Consulte o CNB, essa certidão de PTU do imóvel e a declaração do síndico de que não existe débito condominial em aberto. Confira se a construção está regular e averbada. E, principalmente, condicione o pagamento à segurança documental. Não entregue tudo antes de ter certeza de que o registro vai passar. Depois de assinar, não relaxe. Acompanha até a matrícula sair com seu nome nela. Nada do que eu falei aqui substitui a análise do seu caso, porque cada matrícula conta uma história diferente. Se você tem negócio na mesa agora, leve os documentos para um advogado olhar antes de assinar. Comenta aqui embaixo qual desses riscos você não conhecia e se inscreve no canal, que eu trago o direito na linguagem de quem não é advogado. Até o próximo.